Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Chegando neste vídeo com apoio diário da KTO para falar sobre o Inter, mas antes aquela barbada que o canal te oferece. 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para quem se cadastrar na KTO e usar o cupom, o código promocional Daniel. Mais chance para se divertir, hein? Então, te liga nesta parada aí, nessa barbada que o canal tem pra você. Gente, vamos lá. Maurício que mais uma vez desperta o interesse do Red Bull Bragantino. Esse interesse veio ali em dezembro de 2022, quando o clube do interior de São Paulo fez uma proposta para tentar contratar o jogador de 21 anos por, na época, 10 milhões de euros. É importante dizer que o Inter detém 50% dos direitos desse jogador. E, na ocasião, não foi um valor que agradou, porque o Inter ficaria com 5 milhões de euros e gostaria de vender o Maurício por mais. Bom, e aí, claro, surgiu depois possibilidade do futebol europeu, que foi apenas uma especulação, a coisa não avançou, mas, né, o Internacional volta a conversar com o Red Bull Bragantino, que mais uma vez tem a intenção de contratar o Maurício. O que está acontecendo? As conversas estão acontecendo. O Inter tem uma posição de vender o Maurício, o que seria o ideal, 7 milhões e meio. Isso referente a 50%, 7 milhões e meio de euros. Ou seja, totalizaria aí uma venda de 15 milhões de euros para que o Internacional faça o negócio. Tenha a sua parte de 7 milhões e meio de euros nesta negociação. Foi apresentado um projeto para o Maurício, né? O Maurício seria o cara do time, né? O jogador que seria a grande figura da equipe do Red Bull Bragantino. São situações que são utilizadas também como uma tentativa de seduzir ainda mais o atleta. O projeto em si, olha, sinceramente, ele não foi tão exitoso no aspecto de constantemente estar levando jogadores para o futebol internacional, porque essa era uma ideia, vender para o futebol europeu, né? Tivemos aí o Claudinho e tal, mas a coisa realmente daquele jeito que se esperava não foi, não avançou, né? Então, teve o episódio do Arthur, né? Porque saiu o Palmeiras e tal, depois volta para o Palmeiras, mas aquela ideia de ser um clube que poderia fornecer bons jogadores para o mercado europeu, isso não aconteceu. E as conversas, como disse, elas estão ocorrendo. E no momento que elas ocorrem é porque há possibilidade desse negócio acontecer. O Maurício tem 14 jogos nessa temporada, são 4 gols marcados, 3 assistências. E aí, claro, o Inter vai ter que se cercar de todas as formas, né? Porque à medida que perde esse jogador e precisa de entrada de dinheiro nos seus cofres, se for negociar, é claro, quem seria o substituto imediato do Maurício? Característica, um atleta semelhante o Internacional tem? Não. Para jogar ali, talvez o Estevão, né? Mas que é um jogador ainda muito jovem e que, das vezes que apareceu, não fez grandes jogos, né? Ainda ficou marcado na partida contra o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. Então isso já obrigaria o Inter daqui a pouco a ir ao mercado para contratar. Aí alguns dirão, pô, mas bota o Johnny por ali, mas o Johnny deve ser negociado também agora na metade do ano. Então vejam só como é que fica essa questão, né? De uma situação que é uma obrigação, ao mesmo tempo que o Inter, através da direção, trabalhou para manter o mesmo grupo, está agregando alguns valores, como a chegada, por exemplo, do Arangues, né, o Barros do Ituano que foi contratado, né, o Jean Dias que está por ser anunciado após o término do Campeonato Gaúcho, mas ele pode perder alguns jogadores e o Maurício seria esse atleta. É hora de vender o Maurício? Sinceramente, sim. Eu não acredito que o Inter consiga arrecadar um valor maior pelo Maurício do que se oferece em termos de proposta do Bragantino. A gente não tem os valores ainda, é uma coisa meio em sigilo, né? Interessante que esse valor ainda não vazou. O que eu trouxe aqui é aquilo que o Inter gostaria, 15 milhões de euros para vender e ficar com 50% da venda para ele, internacional, ou seja, 7 milhões
Bom, gente, eu até quero saber a tua opinião, se o Inter de fato tem que vender o Maurício. É a grande oportunidade ou daqui a pouco o Inter pode se destacar mais na temporada e poder vender o Maurício por um valor maior? Comenta aqui embaixo. E o outro ponto envolve o Alexandre Alemão, jogador que saiu relativamente barato para o Internacional, foi um atleta que jogou no Novo Hamburgo, veio para o Inter, o salário era muito baixo, era praticamente o salário equivalente a alguns jogadores da base do Internacional, para você ter uma ideia, que foram promovidos, né? O jogador da base ele vem ganhando pouco, daqui a pouco se destaca, já tem ali a primeira renovação e o salário dele é aumentado. O alemão vinha ganhando mais ou menos esse valor. Aí depois, claro, teve a questão de renovação, reajuste, atleta que até fez bons jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, arrancou até elogios da presidente do Palmeiras, que em um determinado momento chegou o presidente do Internacional e perguntou onde é que vocês encontraram esse jogador. O alemão fez 42 jogos na temporada passada, foram 10 gols e 5 assistências, mas foi um jogador que perdeu espaço e hoje surgiu a informação de que o Cruz Azul do México estaria interessado em contratar o Alexandre Alemão. Por 4 milhões de euros sai negócio e talvez até um pouco menos porque foi um jogador barato na ocasião, mas aí tem um detalhe, os dirigentes do clube mexicano negam o interesse, destacam que não há nada que represente um interesse em relação ao Alexandre Alemão. Mas fica a expectativa que alguma coisa aconteça ali adiante, porque o Internacional, se puder, negocia o alemão. Eu insisto, é um jogador que perdeu espaços, o Inter está por trazer o Ener Valencia, aí já tem o Luiz Adriano por ali, e o alemão, né, estaria hoje disputando uma posição com o Luca. O Luca tá atrás na hierarquia, mas vai saber, né? Daqui a pouco pode até o alemão não ter mais nenhuma possibilidade de ficar entre os 3 centroavantes do Internacional e aí a necessidade de negociar o jogador, porque foi uma negociação barata e agregaria pelo menos por qualquer tipo de valor algo muito maior do que o Inter gastou até agora com o alemão. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, ativa as notificações e também compartilhe o nosso conteúdo, além de te inscrever no canal. Estamos próximos dos 50.200 inscritos, beleza? Fui!